coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Abra sua Bíblia no tema da campanha, capítulo 2, versículo de número 5. Foi muito lido estes versículos, este versículo durante a campanha. Nós também vamos estar terminando com ele. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se não te arrependeres. Aleluia! Através desta campanha, durante os 6 dias, as 6 sextas-feiras que passaram aqui, de ministração da palavra, de intercessão, eu percebi algo da parte de Deus, que muito mais do que trabalho, Deus quer coração. Muito mais, amado, do que produção, Deus quer sinceridade vindo da nossa parte. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que trabalhavam, que entregavam sacrifícios ao Senhor, mas da mesma forma eram reprovados, porque na verdade o coração deles estava distante de Deus. E durante essa campanha, o Senhor colocou no nosso coração este propósito, o propósito de um avivamento, um propósito de voltar a praticar as primeiras obras. E hoje, encerrando a campanha, vem para nós uma responsabilidade, porque a campanha em si, ela encerra hoje, mas o mover de Deus na nossa vida tem que permanecer até a volta de Jesus. Porque eu não acredito que nós temos nos reunido aqui, amados, 7 noites de oração e mais 7 noites de campanha na casa do Senhor, para simplesmente ter um culto temático. Eu não acredito nisso. O que eu acredito é que, através do instrumento desta campanha, aleluia, glória a Deus, Deus está tornando a levantar aquele que está caído. Pode ser aleluia, se Deus levantar, a obra dele está sendo feita. Pode ser poucos, mas estes poucos que Deus levantar, haverá um grande mover dentro da sua casa e no bairro da Sapiranga. Grandes avivamentos começaram com poucas pessoas. Grandes movimentos começaram com poucos corações dedicados. Mas estes que assim levantavam-se, aleluia, era suficiente para Deus operar através da vida dele, aleluia. E se nesta noite, através desta campanha, Deus já tem levantado alguém para fazer a diferença, eu lhe convido para levantar a mão. Ou se Deus já tem levantado alguém, pastor, quem eu não sei, se for 2 eu sou um desses, aleluia, que Deus está levantando. Se tem mais alguém nesta noite que Deus está levantando, adore e exalta o nome do Senhor nesta noite, porque este é o propósito. Não adianta fechar a igreja e simplesmente fingir que nada aconteceu. Não adianta passar todos esses 7 dias aqui e nos próximos cultos voltar tudo como é. Nos próximos trabalhos da casa do Senhor, como consagração, escola bíblica, evangelismo, visita nos lares, cultos campais, aleluia, louvado seja Deus, permanecer tudo como estava.
Mas eu quero crer que não haverá um despertamento. O despertamento já está acontecendo. Mas escute isso: o Senhor tem uma coisa contra a igreja de Éfeso, irmão, e tinha tudo para não ter. Mas a Bíblia diz que Ele tem uma coisa contra esta igreja. O que é? Não era falta de trabalho, não era falta de obra, não era dedicação no ensino que faltava, não era combater as heresias que se levantavam por muitos que se diziam ser apóstolos, e aquela igreja conseguia desmascarar inclusive esses falsos apóstolos. Então não era isso que Deus tinha contra aquela igreja, porque aquela igreja era uma igreja que trabalhava, era uma igreja produtiva, era uma igreja que continuava, louvado seja o nome santo do Senhor, ativa. O que Deus tem contra a igreja de Éfeso é que eles perderam o amor em fazer a obra de Deus. É que eles perderam, irmão, a paixão de entrar, louvado seja Deus, pela casa do Senhor, aleluia, com aquela expectativa: eu estou indo para a tua casa, Senhor, e lá eu vou sentir a tua presença, lá eu vou ouvir a tua palavra, Senhor, e se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui, aleluia, glória a Deus. Nós podemos, irmãos, fazer muito para Deus ainda, e ainda está frio. Podemos até louvar muito para Deus ainda, irmão, e ainda está morno. Podemos nos dedicar parte do nosso dia para as coisas do Senhor, e ainda está longe dele. Não ser reconhecido como Ele, e não ter essas obras que apresentamos, que lhe agradam e que lhe bendiz. Samuel tinha a mesma intenção quando ele poupou os animais dos seus inimigos. Quando Saul se aproxima dele com essa intenção de Samuel, poupando os animais, Samuel disse: que barulho é esse de animal que eu estou ouvindo aí? Ele disse: Samuel, eu sei que Deus mandou eu fazer uma coisa, mas quer saber? Eu fiz algo melhor, eu fiz algo melhor que Deus. Eu tive uma ideia melhor do que Deus. Deus mandou eu ter, mas eu tive uma ideia até melhor do que Ele. Eu poupei os animais para sacrificar a Ele os animais. Aí Samuel abre a boca e diz: por acaso Deus tem mais prazer em sacrifício em que obedecer a sua palavra? Quantos até sacrificam o seu tempo, sacrifica a sua vida, irmão, fazendo até a obra, mas não sacrifica a sua obediência. E é isso que o Senhor está pedindo para a sua igreja. O primeiro amor, irmão, não é simplesmente estar suando trabalhando. O primeiro amor é verdadeiramente apresentar a Deus aquilo que sai do nosso coração. Quantos estão dentro da casa do Senhor ainda, louvando só de lábios, pregando só de lábios, aleluia, fazendo a obra só por aparência? Quantos? Mas o homem pode se esconder de outro homem, mas de Deus ninguém pode se esconder. O povo louvava, o povo adorava, e todo mundo enchia-se de alegria, mas olhávamos para o trono e Deus estava triste no trono, e perguntava-se a Ele: por que Deus não está triste? Porque esse meu povo me louva só com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. É sério isso? E em vez de vivermos a alegria verdadeira de servir ao Senhor, estamos simplesmente vivendo uma religiosidade. Estamos fazendo como os nossos irmãos católicos.
preocupando só com a liturgia e desprezamos a presença, se preocupando só com a organização do culto, aleluia, glória a Deus, aleluia, com a sequência do louvor, como é que eu vou falar, como é que eu vou pregar, como é que eu vou fazer, eu vou fazer assim, 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 e perdemos, louvado seja Deus, o foco principal do culto, o foco principal do culto, aleluia, é a presença dele, oh, é a presença dele. O interessante é que falamos de coisas conhecidas, não são coisas que nunca experimentamos, não. Estamos falando de coisas que nós já experimentamos. Quem nunca aqui marchou no poder pode chamar de grande menino. Quem nunca aqui falou em línguas estranhas até mais alto que o pregador quando estava com o microfone na mão? Quantos aqui não conseguiram nem terminar o hino falando em línguas estranhas, movido pelo poder de Deus? Quantos aqui não choraram sentindo a presença do Senhor? Quantos aqui não estavam em casa, aleluia, e de repente Deus, olha, eu quero te levar ali, vai lá, porque tem alguém que está precisando ouvir a minha palavra, e simplesmente nós sem entender nada, sem saber o que estava acontecendo, obedecíamos aquele chamado, saíamos e chegávamos naquele lugar, e através da nossa vida Deus curava, através da nossa vida Deus operava, aleluia, e almas eram salvas. Eu me lembro disso, irmãos. Está aqui esse menino aqui, ó, hoje a família ainda chama de bebê, olha o tamanho do menino. Mas quando ele nasceu, ele tomou aquela injeçãozinha lá de 2 meses. Querido, ele sofreu uma reação mesmo pesada, a perna dele ficou dura, inchada, e ele não parava de chorar. E eu não sabia, eu estava no trabalho, em uma sexta-feira, mas lá no trabalho, em consagração, veio aquela vontade, aleluia, de ir na casa, hoje da minha sogra. Eu digo, o que eu vou fazer lá? Não estou entendendo nada, eu vou para casa. E a vontade não saía. Cheguei em casa, tomei banho e a vontade não saía. Me arrumei e a vontade não saía. Quer saber, Senhor? Se o Senhor quer me levar ali, eis-me aqui. Aí eu fui até lá. Quando eu cheguei, ele estava doente. Quando eu olhei, disse, foi para isso que eu te trouxe aqui, para você estender a mão e curar, aleluia, o que está acontecendo, aleluia, com esse menino. E eu, aleluia, envergonhado ainda, no começo da fé, eu disse, Senhor, se o Senhor me trouxe aqui para fazer isso, eu quero que o Senhor vá lá na Nilda, vá lá nela e faça ela sair aqui, deixar eu e ele sozinho. Irmão, eu falei isso na mente. Quando de repente ela olhou para mim e disse, fica com ele aí, Claudélio, porque eu vou atrás de um remédio ali na vizinha. Quando ela falou isso, aí eu me enchi de fé, me enchi de coragem, me enchi de ousadia. Ela era fechando o portão e eu estendendo a mão e dizendo, seja curado agora, seja curado agora. E comecei a dar lugar, irmão, e ele estava chorando e eu nem percebia. Enquanto eu estava orando, ele tinha parado de chorar. Quando eu abri o olho, ele já estava sorrindo para mim, o bebê, sorrindo para mim. Na mesma hora, ela chegou no portão, ela chegando e eu indo embora, irmão, saltando, feliz da vida, entrando no meu quarto e dizendo, Senhor, muito obrigado por ter me usado, Senhor, aleluia. Disse, filho, a obra não acabou ainda não. Domingo tem culto, você vai contar um testemunho e vai convidar ela para participar. Naquele dia de domingo, eu contei o testemunho. Ela aceitou Jesus como Salvador e hoje a família dela serve ao Senhor, aleluia. Está faltando um, aleluia, louvado seja Deus, o lourão da Sapiranga, o Beto, aleluia. E Deus vai salvar o Beto, amém, irmão? Deus vai libertar o Beto. Pode muitos não acreditar, mas Deus vai salvar o marido da Nilda. Dá para dar glória a Deus aí, Nilda? Aleluia, glória a Deus. Eu estou dizendo que o primeiro amor não é algo que nós não
isso. Mas não podemos, amado, pegar o microfone e ficar vivendo de passado, irmãos. Não podemos pegar as oportunidades e falar todo o tempo por onde eu andei, quem foi que eu orei, quem foi que eu ganhei para Jesus. Não, ou o reavivamento, ou voltar à prática das primeiras obras, não tem nada a ver com o passado. É viver o presente de Deus na tua vida. Levanta a tua mão, porque eu sinto a autoridade de Deus nesta noite para ministrar para a tua vida. Viva o novo de Deus no presente tempo que você está vivendo. Os 3 passos: o lembrar, o arrepender e voltar a praticar, são essenciais, irmãos, para sairmos desta mornidão espiritual, essa morte espiritual, este esvaziamento do amor, da paixão de Deus em nossa vida. É essencial, porque sem lembrança, já disse uma frase que alguém uma vez me disse, que um certo sábio me disse. Ele disse assim: só é grato quem tem lembrança. Só quem lembra tem condição, aleluia, de ser grato. Aleluia, glória a Deus. E o fato de você lembrar, logo você entende que o que nós estamos falando aqui é o que Deus quer verdadeiramente reavivar, operar na minha e na tua vida. Ei, mas ainda tem mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lembra como Ele te usou? Lembra, louvado seja o nome santo do Senhor, aonde foi que você caiu? Lembra quando foi que você parou? Muitos foram parados aqui, irmão, por decepção. Muitos foram parados aqui por feridas que foram formadas dentro do seu ser. Se decepcionaram com alguém, se decepcionaram com uma palavra, se frustraram na caminhada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos se encontram assim frios na noite de hoje, mas se você tiver disposição para lembrar de onde você caiu, oh aleluia, glória a Deus, e simplesmente voltar, arrepender-se, voltar até este lugar, voltar o que você estava fazendo. Se você tem essa disposição, Deus também tem disposição de te encher nesta noite. Deus também estende a mão dele sobre a tua vida nesta noite. Deus também, aleluia, estende a mão sobre o teu ministério nesta noite, aleluia. Porque essa disposição, irmãos, de voltar a praticar é o básico para essa reviravolta na nossa vida acontecer. Porque nós, como seres humanos, estamos, louvado seja o nome santo do Senhor, esperando sentir, de braço cruzado. Nós estamos até desejosos de um avivamento, esperando sentir, de braços cruzados, parado, sem se movimentar. Ei, querido, tem esta palavra de Deus para a tua vida. Não espere sentir, pratique, e o fogo vai voltar para a tua vida. Oh, glória a Deus. Você que parou de pregar, volta a pregar, porque o fogo vai voltar para a tua vida. Você que parou de profetizar, abra a tua boca e profetiza, porque o fogo vai arder novamente na tua vida. Você que parou de evangelizar, volta a evangelizar, porque o fogo vai se acender de novo. Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número 8, a atitude primeira é nossa. Ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A atitude primeira é nossa. Eu sei onde é que eu tenho que estar. Eu sei do lugar da onde eu caí, meu Deus. Eu sei, aleluia. Bendito seja o teu nome, aleluia. Oh, aleluia. Pedro disse, aleluia, verbalizou esta verdade, dizendo: para quem nós iremos? Só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna, aleluia. Oh, o segredo para a igreja desse último tempo, esse voltar para o nosso Deus, esse voltar para Jesus novamente. Esse é o ponto que nós devemos regressar. E chegando a este ponto, está
orgulho. A unção só desce quando eu prego. A unção só desce quando eu louvo. A unção só desce quando eu toco. A unção só desce quando eu estou presente na casa. Ei, você pensa que quem, aleluia, o único que merece adoração aqui é Deus. Se ele estiver na casa, oh, aleluia, algo acontece. Quando eu começo a orar mais, o diabo se levanta contra mim. Quando eu começo a fazer as coisas com mais dedicação, com amor, o inimigo se levanta contra mim. Oh, aleluia. Quando eu desperto para fazer alguma coisa, o inimigo vem logo para operar na minha vida, aleluia, para acabar com a minha vida, tocando na minha família, tocando no meu filho, tocando na minha filha, tocando na minha esposa, tocando na minha saúde, tocando nas minhas finanças. Ei, mas já foi falado nessa noite. Você fazendo ou não, o inimigo sempre vai se levantar contra a sua vida. Você de pé ou não na presença do Senhor, o inimigo sempre vai se levantar. Mas só que tem um detalhe, irmãos. Ele pode se levantar. E eu digo mais: ele não teme quem prega. Ele não teme quem louva. Ele não teme a quem dizima, né? Ele não teme, aleluia, quem prega folheto da evangelização. Ele não teme quem trabalha na obra de Deus, irmão. Ele não teme. Pastor, e quem é que ele teme? Ele teme um crente cheio